Bom dia. Hoje eu quero conversar um pouco a respeito do tema o afastamento de Jesus e a reaproximação dele. Não no sentido de Jesus se afastar de nós, mas no sentido de nós nos afastarmos de Cristo e a necessidade de nos reaproximarmos dele. Todos nós sabemos que o apóstolo Pedro foi um homem que andou com Cristo e foi um homem que sempre procurou estar junto com o Mestre. Em algumas ocasiões fraquejou na fé, em algumas ocasiões procurou, até mesmo em uma ocasião pelo menos, procurou admoestar a Jesus Cristo, quando Jesus anunciava o seu nascimento, e depois, já quase no final do ministério de Jesus, pouco antes da sua prisão e seu sacrifício, Jesus anunciou que todos os seus discípulos se escandalizariam nele, ou seja, tropeçariam, ou seja, o deixariam, fugiriam, exatamente por causa do que o Senhor Jesus estaria passando. Mas Jesus anunciou que depois ele ressuscitaria e iria diante dos seus discípulos para a Galiléia. Pedro, então, sendo muito afoito, ele disse a Jesus: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E a resposta de Jesus foi: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aconteceu realmente. Jesus foi preso, Pedro ficou um pouco à distância, acompanhando os acontecimentos, mas procurando ficar incólume, sem ser reconhecido. E quando ele foi reconhecido, ele negou que era discípulo de Jesus. Fez isso 3 vezes, até então que o galo cantou. E aí então ele se entristeceu muito, porque realmente ele tinha se escandalizado em Jesus Cristo. Isso fez com que ele tivesse um afastamento, não um afastamento físico. Vamos encontrar depois ele indo até o lugar onde Jesus tinha sido sepultado. Vamos encontrá-lo reunido com os apóstolos quando Jesus aparece a eles. E Jesus, então, manda que toquem nele. E, finalmente, vamos encontrá-lo pescando novamente, tendo abandonado a sua, vamos dizer assim, o seu apostolado. E quando ele vê que Jesus está à beira do mar da Galileia, vamos encontrá-lo, então, novamente afoito, se lançando do barco e nadando até o Senhor Jesus Cristo, até a praia, e se encontrando com Jesus Cristo. Então nós percebemos que não houve um afastamento, vamos dizer assim, físico, mas desde que negou a Jesus Cristo, o apóstolo Pedro estava experimentando um afastamento espiritual e ele estava experimentando um distanciamento
do Senhor Jesus Cristo. Quando ele vê Jesus, ainda de dentro do barco, aparentemente não o reconhece, e Jesus então, aliás, estou enganado, né? Não diz a Bíblia que ele não tivesse, diz, realmente diz. E sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa que comer? E eles disseram: não. Jesus então disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles lançaram a rede. E novamente encontraram peixes e pescaram. E então Pedro reconhece que era Jesus, se lança do barco e ele vai então até a praia, onde encontra o Senhor Jesus Cristo. Jesus os convida a jantar e Jesus dá a eles o pão, dá a eles o peixe, e Jesus então estava ali, e Pedro aparentemente em comunhão com Jesus Cristo. Mas como eu estava dizendo, espiritualmente ele estava afastado de Jesus. Jesus então faz com que ele se reaproxime espiritualmente. E Jesus chama Simão pelo seu nome e pergunta: amas-me mais do que estes? E ele disse: eu te amo, Senhor. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus estava fazendo com que Pedro se lembrasse da necessidade de amar a Jesus verdadeiramente. E só assim ele se reaproximaria do Senhor Jesus Cristo. E Jesus estava disposto a recuperá-lo e dar a ele a tarefa, a incumbência de estar então apacentando os seus cordeiros. Mas Jesus pergunta a segunda vez, e ele diz: tu sabes que te amo. Jesus novamente diz: apacenta as minhas ovelhas. Isso significa que Pedro ainda estava falando sem ter um sentimento real de amor a Jesus Cristo. O amor, ele é seguido ou ele é manifestado em atos de amor. Mas Jesus, ainda disposto a recuperá-lo, diz novamente: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus então pergunta a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E agora então Pedro não responde: eu amo. Mas ele abre o seu coração para Jesus e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então ele, abrindo o coração, ele mostrou a Cristo dentro dele o amor verdadeiro pelo Senhor Jesus Cristo. E Jesus então o recupera, Jesus o traz para junto de si, mas Jesus lhe dá uma incumbência dizendo: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus complementa, dizendo a Simão que ele um dia andaria, quando fosse velho, estenderia as mãos e outro o cingiria e o levaria para onde ele não quisesse. Ou seja, ele viveria, atuaria no Evangelho, mas chegaria o tempo em que ele
demonstraria amar a Jesus Cristo, sendo conduzido, e sabemos que ele foi conduzido à morte em Roma, onde ele foi crucificado, então, e para não ser crucificado igual ao Senhor Jesus Cristo, ele pediu que fosse crucificado na posição invertida, ou seja, de cabeça para baixo. O que nós temos disso? Quando uma pessoa realmente ama a Jesus, quando uma pessoa é realmente discípulo de Jesus, quando uma pessoa realmente entrega a vida a Jesus Cristo, ela não deve, mas ela está sujeita a se afastar de Jesus. E Jesus sabe disso. E Jesus ama verdadeiramente. E Jesus tem disposição para recuperar essa pessoa e reaproximar esta pessoa dele mesmo e dar a esta pessoa tarefas importantes no reino dele. Mas tudo isso vai depender de sermos verdadeiros com Cristo, de nos entregarmos de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo, de abrirmos o nosso coração completamente para que o Senhor Jesus Cristo, então, veja o nosso coração, para que o Senhor Jesus Cristo domine a nossa vida, para que o Senhor Jesus Cristo prove que nós temos realmente amor para com Ele. E assim, então, prosseguiremos realmente juntos com Jesus Cristo, e Ele junto conosco, caminharemos por toda a eternidade, porque quando passarmos desta vida, continuaremos juntos com Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Se alguma pessoa que ouvir estas palavras estiver afastada de Cristo, não permaneça afastada. Nem o procure somente religiosamente ou fisicamente para dizer que está perto, mas se entregue completamente a Jesus Cristo. Se envolva espiritualmente com Jesus Cristo e deixe que Ele recupere a sua vida. Amém.